Olá, telespectadores da TV Mon e do programa Dialogando com Deise, sejam todos bem-vindos a mais um programa. Hoje, aqui na minha bancada, estamos com o nosso amigo Tarcísio Zimmer. Seja bem-vindo ao meu programa. Vamos conversar um pouco sobre política e vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo, né, no nosso Brasil e falar um pouco da história do senhor. Tarcísio Zimmer é uma das lideranças políticas da nossa região e vamos falar um pouco também da sua história e também da realidade que o povo do nosso país enfrenta hoje em dia. Eu gostaria que o senhor se apresentasse aos nossos telespectadores e falasse um pouco da sua história política. Seja bem-vindo, primeiramente. Muito obrigado, Deise. Minha saudação às telespectadoras, aos telespectadores. Vou tirar a máscara aqui, que a voz sai melhor aqui na câmera. Mas quero te desejar muito êxito aqui, saudar aqui também agora chamam TV Mon, mas ela já teve TV Montenegro, enfim. Eu fui muito parceiro do Adriano ao longo do processo de construção de várias iniciativas que ele teve nessa área, e eu sempre colocava que a democracia brasileira ela precisa de muitas imagens e de muitas vozes e de muitos pensamentos. Então, longa vida à TV Mon e muito obrigado por essa oportunidade, um abraço especial ao Adriano. Deixa eu te falar, Deise. Eu, na verdade, sou o 11º filho de uma família de 13 irmãos, filho de pequenos agricultores lá do interior de Santo Cristo. E eu tive a oportunidade, diferente de outros irmãos e irmãs minhas, de estudar. Eu acabei, por conta da religiosidade da mãe e do pai, sendo colocado num seminário de padres aos 10 anos de idade. E, evidentemente, não era a minha vocação, eu permaneci ali fazendo, na época, o ginásio, né? Mas isso, evidentemente, me colocou uma condição diferente. Rodei várias cidades do estado, um pouco trabalhando, um pouco estudando, e finalmente acabei em Porto Alegre, onde eu fiz o curso de Sociologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e onde também iniciei de forma mais regular, assim, uma militância política. Eu sempre digo para as pessoas que cada um de nós tem um, digamos assim, aquele onde dá o estalido, né? Onde dá o... E o meu estalido, assim, para ter assumido essa dimensão da política como um compromisso de melhorar a vida das pessoas, foi num grupo de jovens da Igreja Católica. Eu já não estava mais no seminário, quando o nosso orientador nos levou para uma pequena favela de uma cidade pequena aqui do interior do Rio Grande do Sul e nos mostrou aquela realidade. Depois, na reunião, ele perguntou: como é que vocês explicam que num país de tanta terra, tantas pessoas não têm um pedacinho de terra para fazer sua casa? É o CNPJ que se antigamente dizia, né? Grupo de jovens, né? Isso, exatamente, Grupo de Jovens da Igreja Católica, era CLJ. 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 Então, bom, daí depois eu fiz a faculdade aqui e, evidentemente, eu já militava politicamente, fui um dos fundadores do PT. Eu ajudei desde 78, quando a legislação permitiu a criação de novos partidos. Nós já éramos, enfim, jovens que estávamos militando, nós nos dedicamos, então, ao processo de organização do PT e, na verdade, nós levamos 2 anos até conseguir cumprir as exigências da legislação para fundar um partido. E, nesse tempo, eu morava e trabalhava em Porto Alegre, cheguei a ser um executivo na Banrisul Processamento de Dados, né? Trabalhei nessa área, que era uma área nova naquele tempo, nós estamos falando de 1976, 77, 78. Depois, em 85, eu tomei uma decisão muito radical. Eu saí do banco, deixei aquela vida de executivo e fui para 3 de Maio, quer dizer, na região ali da Grande Santa Rosa, Santo Ângelo, Missões, ser educador popular.
Fui lá fazer a organização, enfim, fazer cursos para dirigentes sindicais, dirigentes de cooperativas, ajudei a organizar o partido naquela região e pelo mesmo motivo acabei vindo para Novo Hamburgo em 1989. E em Novo Hamburgo fiz a mesma coisa, quer dizer, educação para dirigentes sindicais, formação política e tal. Aí aconteceu um episódio, assim, em 96, isso daí eu cheguei em 89, 96, teve eleições para prefeito, o PT não tinha candidato, eu nunca tinha sido candidato, mas era o presidente do partido, e aí, nas circunstâncias, eu digo, olha, é melhor ter um mau candidato do que não ter nenhum. Mas eu já tinha organizado muitas campanhas, então eu acabei organizando a campanha, e bem a campanha, nós fomos muito bem na eleição, assim, crescendo muito o partido. E a partir dali que começou então essa história que me fez 3 vezes deputado federal, 1 vez deputado estadual, secretário do Trabalho, Cidadania e Assistência Social do governo Olívio Dutra. O Olívio elegeu em 98, isso. E foi o ano que eu também concorri a deputado federal, eu fiquei na primeira suplência e logo em seguida assumi como deputado federal. Então, foi aí que começou mesmo então, a minha trajetória pública, enfim, que me fez depois, mais adiante, prefeito em Novo Hamburgo também, presidente da Corsã, uma série de espaços que eu tive a oportunidade de ocupar. Mas eu sempre fui um cara assim, que viu a política como missão. Nunca vi a política como um meio de enriquecer, nem um meio de empinar o nariz. Eu sempre vi a política como missão. Eu sou uma pessoa que tem a vida simples. Hoje a minha esposa não está mais comigo, ela está muito doente. Hoje eu sou um cara que lava a sua roupa, que faz sua comida, que limpa a sua casa, que cuida da sua horta, que cuida dos cachorros e ao mesmo tempo faz política. Que bom, que bom. Uma história bem bonita, bem, né, popular, bem legal. Uma coisa assim, como o senhor falou, né, de CLJ. Eu já participei bastante disso, do interior, né, dos interiores. Antigamente isso é bem legal, que era o único meio pra gente abrir horizonte. Né? E era o único meio da gente também se divertir. Exato. Na verdade não o único, mas era um meio muito legal. Pra gente se encontrar. Muito legal, a jovens, gente. Né? Isso. A Igreja Católica formava a tua turma. Formava a turma da gente e a gente se conscientizar das coisas que. E agora nem existe mais isso. Não, existe sim. Existe, mas não é mais tão como forte. Não é mais tão forte como era antigamente, mas ainda existe a pastoral da juventude, ainda da Igreja Católica, mas na verdade, depois que a Igreja Católica, diz assim, se afastou da teologia da libertação, né, que era na verdade onde nós todos bebemos assim um pouco da nossa consciência política, todos esses trabalhos reduziram muito. Né? Antes a gente tinha um profundo compromisso social, assim, não apenas de entender a realidade, mas também atuar para mudar a realidade. Isso mudou muito agora. Agora, vamos dizer assim, a Igreja Católica está num papel, vamos dizer assim, esse Papa, o Papa Francisco, ele retoma um pouco a tradição da Igreja Católica popular, assim, a Igreja Católica preocupada com as pessoas mais pobres, com a desigualdade social, com a destruição ambiental, mas isso era no meu tempo, né? E isso foi muito importante como semente para minha alma, assim, que frutificou depois e me transformou nisso, um militante social. Quer dizer, imagina tu que eu era um sujeito que ganhava muito bem lá no banco. Aliás, tinha até 2 colegas aqui de Montenegro. Deixa eu ver se eu lembro. Duas pessoas de Montenegro que trabalhavam comigo. Um era o Magnus Schiller, da família Schiller, daqui de Montenegro, e o outro era o Hélio Casarotto. Hélio Casarotto. São 2 pessoas que eu tive profunda amizade.
Encontrei com eles várias vezes depois de ter saído de lá, eles também saíram, mas eu tinha profunda amizade aqui com o Magnus Schiller, que eu até nem sei onde é que ele anda, ele é mais ou menos da minha idade, depois ele chegou a ter um posto de gasolina em Novo Hamburgo, enfim, hoje eu não sei onde ele anda, mas era um querido amigo meu do tempo da Banrisul Processamento de Dados, né? Ele era, vamos dizer assim, também, ele também tinha uma posição de liderança, mas eu era o líder dele também, então foi um período de muito aprendizado, e ali eu fiz um cavalo de pau na vida. Eu saí do banco, né, podia ter me transformado num executivo, enfim, eu fazia cursos, muitos cursos em São Paulo, no exterior e tal, porque era da IBM e tal, mas ali eu resolvi, não, para mim chega, eu vou voltar para minhas origens e vou ajudar a fortalecer o PT, vou ajudar a fortalecer os sindicatos e vamos tentar trabalhar pela mudança do Brasil. É coisa que eu continuo fazendo até hoje. Uma outro rumo. O que quer dizer a tua primeira grande experiência no governo, quando foi secretário do Trabalho e Cidadania e assistente social do governo Olívio Dutra, nosso grande governador, né, Olívio Dutra? O que ele te marcou isso, essa experiência para o senhor, né, como secretário? Quais foram as principais realizações que o senhor teve? Eu, na verdade, eu devo muito ao Olívio, sabe? Eu já tinha uma experiência de gestão, porque eu tinha trabalhado nessa empresa, então era uma experiência importante que eu tinha acumulado, e eu sabia liderar equipes, né? Então nós pegamos uma secretaria, a secretaria era muito grande, muito difícil, muito complexa, mas muito sem dinheiro. Então tinha muitas áreas de trabalho. O primeiro grande programa que nós instituímos foi o programa Primeiro Emprego. O problema da juventude, quer dizer, hoje, em qualquer situação de desemprego, o maior contingente de desempregados é o jovem e depois as pessoas de 50 anos ou mais, né? Isso é um grande problema. E por que o jovem é desempregado? Porque ele não tem experiência, a empresa diz. Então o que nós fizemos? Nós fizemos um programa em que a empresa contratava um jovem, ela aderia ao nosso programa, e o governo do Estado pagava o salário do jovem durante 6 meses, meio ano, até 2 salários mínimos. Aí depois a empresa se comprometia a manter mais 6 meses. Então o jovem, depois de um ano, vamos dizer assim, que se esforça, enfim, que se identifica com aquele trabalho, ele tá craque e não é mais demitido. Então era nosso método foi o primeiro programa de emprego para a juventude do país, né? Foi o primeiro programa. Depois eu tive a oportunidade de liderar outras iniciativas que à época eram muito conhecidas. Por exemplo, nós tínhamos um programa de renda mínima chamado Família Cidadã, que foi o embrião do Bolsa Família depois no governo Lula. Nós tínhamos uma política de valorização do salário aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente implantou o piso salarial dos trabalhadores privados do Rio Grande do Sul. Era uma lei federal que permitia aos estados criar o piso, e eu liderei isso no governo Olívio, a criação do piso salarial, que permanece até hoje como um marco de melhoria dos salários do povo trabalhador. E nós também criamos um programa de reinserção no trabalho para pessoas de mais de 45, 50 anos, que se chamava Coletivos de Trabalho, em que a gente tinha assim, durante meio ano a gente pagava um salário mínimo para a pessoa, e essa pessoa, digamos assim, se comprometia a fazer algumas horas de trabalho comunitário, e o restante das horas ela fazia cursos de qualificação profissional para se reinserir no mercado de trabalho. Muitos desses trabalhadores optavam já naquela época por coisas do tipo mulheres que faziam cursos de doceira, cursos de cabeleireira, de manicure, enfim, para poderem não mais depender do emprego direto. Homens que faziam cursos de carpinteiro,
cursos de pedreiro, cursos, enfim, na área da construção civil, para poderem não mais dependerem de emprego de fábrica. Então, era um outro programa maravilhoso. Então, eu quero dizer assim, eu devo muito ao Olívio. Imagina, programa para a juventude, programa para as famílias necessitadas, programa para as pessoas de mais idade desempregadas, programa, um salário mínimo estadual, fora um monte de outras coisas, mas enfim, esses programas eram citados a partir de quando terminou o governo Olívio, como referências o tempo todo pelo PT, inclusive levados ao governo Lula. O governo Lula tentou um programa Primeiro Emprego, mas não copiou a nossa experiência. Não deu tão certo, né? Mas depois também se conseguiu se superar o problema do desemprego. O Família Cidadã, que era o nosso aqui, ele deu origem ao Bolsa Família, e a política de valorização do salário mínimo que nós tivemos aqui, o governo Lula também implementou. Hoje em dia a gente enfrenta, né, um desemprego muito grande, né? E não tem jeito, viu, Deise? Se um governo não cria condições para que as pessoas possam voltar a ter esperança, foi por isso, por exemplo, eu convenci o Olívio a criar o programa Primeiro Emprego, porque eu cheguei para ele e disse: mestre Olívio, vamos dar um sinal para a juventude que o governo está do lado deles? Vamos criar uma ferramenta que permita a que eles possam entrar no mercado de trabalho? E nós conseguimos empregar milhares e milhares, dezenas e dezenas de milhares de jovens. E não era um programa caro, mas era um programa muito efetivo, assim, no sentido de abrir essa janela para a juventude, dizer para a sociedade que tem que empregar o jovem, né? E era isso que, vamos dizer assim, que nos animava muito naquele período. Mas é claro, o desemprego se combate assim, mas se combate sobretudo com políticas de desenvolvimento. Quer dizer, tu precisa gerar mais oportunidades de emprego. Não é isso que tem hoje no país, é verdadeiramente uma tristeza, né? Porque nós não temos nenhuma estratégia do governo federal para a geração de empregos. Aí é dura a vida, né? E muitos políticos, né, dizem a Covid veio para avacalhar, para fazer uma guerra, para fazer um monte de coisa, a gente diz isso. Mas com jeitinho, a gente acha um jeito, né, para combater o desemprego, porque a gente está entrando tipo uma guerra, uma coisa de miséria, o nosso país está num caos, né? Eu tenho caminhado um pouco assim pelas comunidades e como eu sou uma figura pública, muitas pessoas me procuram. E outro dia eu estava conversando com uma agente comunitária de saúde de Taquara, cidade que fica lá do outro lado, né? Montenegro é aqui, Taquara é lá do outro lado. E ela me disse assim: Tarcísio, a gente que visita as casas das famílias, a gente está vendo que o quanto as famílias empobreceram nesses últimos anos. Então, é real, assim, nós temos um problema gravíssimo de fome no Brasil. O Brasil voltou para o mapa da fome, nós temos aí cerca de 25 milhões de pessoas passando fome, nós temos a metade da população do país que tem aquilo que a gente chama de insegurança alimentar, que é não ter garantido que vai ter comida regular, de qualidade. Então, é uma situação muito grave. Então, claro que isso aí precisa, num primeiro momento, de políticas sociais, né? Por isso, por exemplo, o Lula e nós, do PT, defendíamos um auxílio emergencial de R$600, defendemos aquele auxílio que o governo queria que fosse de 200. E depois, agora, para esse novo Auxílio Brasil, nós também defendíamos, mantém os 600, porque isso é um dinheiro que o governo injeta direto na economia. A família que recebe esse dinheiro, ela vai comprar um gás, ela vai comprar um chinelo, ela vai comprar comida, ela vai pagar a conta de água, a conta de luz, né? E ela não vai entesourar aquele dinheiro. Pode até comprar cerveja, entende? Mas é ali no boteco da vila que ela compra. Então isso, vamos dizer assim, esse tipo de programa é injeção na veia da economia. Por isso que ele é um bom programa. O governo paga um valor
e pelos impostos que o governo cobra, 1/3 volta para ele. Então é um negócio muito importante e isso dinamiza a economia, gera empregos, cria uma atividade econômica mais regular. A situação do país teria sido muito pior se não existisse o benefício emergencial, inclusive da economia. Teria sido muito pior. Agora, o que nos falta mesmo é uma estratégia de desenvolvimento econômico. Quer dizer, nós precisamos uma política que facilite, né? Agora o governo fala de lançar um programa de crédito mais facilitado para micro e pequena empresa. Mas é muito tarde, entende? Já quebraram milhares e milhares de micro e pequenas empresas. Claro que sempre é hora, mas podia ter largado isso, digamos, na metade do ano passado. Né? Com 1.200 o nosso salário, né? É isso. É mais ou menos isso, o salário mínimo. Olha, as pessoas que têm casa alugada, vai pagar o aluguel, vai pagar a água, a luz, pagar a luz, o celular, porque hoje não se vive mais sem celular. A comida, o nosso, aqui no Rio Grande do Sul, tá? Sempre passava na TV. A cesta básica. A cesta básica é uma das mais altas do país. País, né? Combustível. Entende? Né? O combustível tá R$7, R$8. Não. Ele deu uma baixada, mas ele já esteve muito perto disso. E aí tá dando agora no jornal, né? Que vai talvez aumentar mais, né? Se houver o conflito na Ucrânia. Se houver o conflito na Ucrânia vai aumentar, até o pão cacetinho vai aumentar. Eu acho, tá? No meu ponto de vista, posso estar errada, com essa seca que tá dando em todo o Rio Grande do Sul, soja, milho não vai ser colhido. Trigo também não. E aí, aonde que vai ser isso? Para o estado do Rio Grande do Sul, a seca é um terrível problema. Não apenas o problema das famílias, enfim, que fica sem renda, que é o principal, mas tem o problema econômico também. 1/3 da nossa, digamos assim, do produto interno bruto do estado do Rio Grande do Sul depende da agropecuária. E uma seca dessas, ela atinge todas as dimensões, quer dizer, a produção de carne reduz, a produção de leite reduz, a reprodução de novos novilhos, isso se reduz. Então, tu tem, além da soja, além disso, além daquilo. Então, a gente tem uma perda muito grande, assim, com essa seca e, evidentemente, esse é um problema terrível. E isso é uma das coisas que me surpreende demais, assim. O governo do estado, a rigor, não fez absolutamente nada ainda na pior seca que o estado do Rio Grande do Sul está enfrentando na história que eu soube, do tempo que eu acompanho as coisas. Eu não lembro nos últimos 50 anos de nenhuma seca que fosse tão terrível quanto essa. E o governo do estado não tem nenhuma iniciativa, a não ser abrir poços, mas é muito pouco, entende, enquanto uma perspectiva. E o governo federal da mesma forma, quer dizer, por esses dias aí teve comitivas do estado do Rio Grande do Sul indo a Brasília. A ministra da Agricultura veio de Brasília para o Rio Grande do Sul, viajou por uma série de cidades e disse que ela não tinha nada para oferecer, ela só veio ver a situação. Ora, para ver a situação não precisa vir aqui, basta perguntar um informe aqui para os técnicos do Ministério da Agricultura que estão aí pelo interior. Eles podem informar a ministra o que está acontecendo. Então, então, é um pouco isso que é o drama do país, entende? Tu tem uma seca terrível e o governo federal manda uma ministra para cá e diz, não, eu vim ver o que está acontecendo. Tu tem enchentes terríveis, o presidente está na praia e não vai ver. E mortes e mais mortes e não vai ver. Então, e não tomar atitudes, não tem políticas para ajudar as pessoas a se recuperarem, porque é para isso que serve o governo.
O governo tem que ser capaz de chegar e dizer para as pessoas: tu não está sozinho, eu estou do teu lado, eu não faço milagre, não tenho dinheiro para tudo, mas para alguma coisa eu te ajudo. E é isso que falta hoje no país e isso que revolta tanto as pessoas. E é por isso também que o presidente do país está muito mal avaliado, né? Apesar de ter ganho com uma razoável folga as eleições, hoje ele está muito mal avaliado, porque falta exatamente essa conexão do governo com a realidade e com as necessidades das pessoas. E é isso que um governo tem que ser. Já quase no final, né? A gente teria muito falar. Nosso papo está muito gostoso, estou adorando falar. Tem um histórico muito grande do senhor, né? Mas não precisa dessecar todo, tá bem. Sim, eu acho que as pessoas também encontram isso no Google. Sim, né? O senhor também foi prefeito, foi um monte de coisa, né? Trabalhou com a Dilma, um monte de coisa. Vai ter mais vezes. Não, deixa eu falar duas coisas que referem aqui a Montenegro. Quando eu fui secretário do Trabalho, me esqueci de falar isso antes, nós criamos uma política de regionalização do desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. E nós criamos aqui em Montenegro um Centro Regional de Desenvolvimento, Trabalho e Renda, onde hoje funciona o Cine. Mas outro dia eu estive ali na praça principal e até hoje está lá a placa. Centro Regional de Desenvolvimento, Trabalho e Renda. Então foi uma coisa que foi criada no meu tempo e na época o diretor da Fundação Gaúcha do Trabalho era uma pessoa também aqui de Montenegro, o Heitor Lermen. Né? E uma outra coisa que eu me lembro aqui para Montenegro, como presidente da Corsan, quando eu era presidente da Corsan, teve uma grande enchente aqui. Isso, teve uma grande... O que a Corsan... Eu falei com o governador Tarso e digo: governador, vamos isentar essas pessoas da taxa de água por um período? Aí conversamos e tal, e aí eu propus 4 meses para os menos atingidos e 6 meses para os mais atingidos. Aqui em Montenegro foram centenas e centenas, talvez milhares de famílias que tinham sido atingidas pela enchente do Caí, né? E que nós deixamos durante 6 ou 4 meses isentos de tarifa. Isso é ser governo. Por isso que eu digo, um governo tem que ter conexão com a vida. E a Corsan não quebrou. A Corsan teve lucro igual, né? Porque é isso, um governo pode fazer isso. Eu acho que essa é um pouco a mensagem, Deise, que eu queria deixar. Nós vamos ter um debate importante esse ano. Esse é um ano de eleições, né? Eu, inclusive, sou pré-candidato a deputado federal para tentar representar o governo Lula. Eu acho que nós vamos vencer com o Lula, mas tentar representar o governo Lula nesta região e levar esta região para o governo. Mas nós vamos ter muito esse debate, quer dizer, qual é a tarefa de um governo? Para que deve servir um governo? Ele deve servir para acabar com o direito de aposentadoria, acabar com os direitos trabalhistas, acabar, enfim, com direitos das pessoas, ou ele deve servir para potencializar direitos, para potencializar uma vida mais digna para as pessoas, para reduzir a desigualdade social? É isso que eu acho que nós vamos debater esse ano, Deise. Não, bastante. E a gente tem que mostrar para o nosso povo, né, em modo geral, né, para a população, em modo geral do nosso país, o que está acontecendo e eles pensar em quem votar, né? Eu acho que, vamos dizer assim, a democracia é um longo aprendizado. A democracia é um longo aprendizado. Às vezes tu dá uma trombada, né? Muitas pessoas hoje estão super arrependidas do seu voto lá em 2018, né? Mas isso é aprender. Isso é aprender. Quer dizer, não tem magia nesse mundo. O que tem nesse mundo é programa e trabalho sério. É isso que faz as coisas acontecer. Tu ter propostas e trabalho sério. Se tu não tiver isso, e quem não tem isso não merece o voto. É isso. Então, como o senhor já disse aqui, né, a imprensa está dizendo que o senhor está indo, né, como pré-candidato a deputado federal. Pré-candidato a deputado federal, né? O que leva a aceitar esse desafio?
Na verdade é isso que eu falei rapidamente aqui. Eu sou do PT, já fui muitas coisas pelo PT, fui fundador do PT. Acho que nós temos um papel muito importante a cumprir na sociedade brasileira e eu quero ajudar o presidente Lula a vencer as eleições e ajudar ele a governar. E trazer do governo federal aquilo que for possível para impulsionar o desenvolvimento da nossa região. E também, vamos dizer assim, ajudar que esta região possa recuperar o protagonismo que ela merece ter, né? Merece ter, mas sobretudo para as pessoas mais humildes, sobretudo para as pessoas que mais precisam. Quer dizer, nós precisamos de programas habitacionais, nós precisamos voltar com Minha Casa Minha Vida, nós precisamos melhorar dramaticamente a saúde. A saúde está, vamos dizer assim, apesar da pandemia, ela deixou um passivo de cirurgias não emergenciais, cirurgias eletivas, de exames, ela deixou um passivo enorme. Nós vamos ter uma corrida do câncer logo depois da pandemia, portanto, nós precisaremos cuidar muito disso, recuperar a educação. Pelo amor de Deus, o que fizeram com a educação desse país? Então é isso, isso que me move. Nem a educação, né? Então tá, eu gostaria muito de agradecer ao senhor Tarcísio, né, pela essa entrevista maravilhosa e dizer que o meu programa Dialogando com Deise está de portas abertas quando o senhor quiser. Sinta-se à vontade para vir aqui para mais uma conversa e também gostaria de agradecer os telespectadores por mais uma entrevista. Uma boa tarde a todos. Eu que agradeço muito, Deise. Muito obrigado. Um abraço a todas as telespectadoras, telespectadores. E vamos dialogando, vamos conversando. Vamos conversando. Que até vai ter muita conversa e muito diálogo, não é? Isso aí. Um abraço e até mais.